Olá, crianças, tudo bem? Vamos lá continuar com o assunto da gente, né? Hoje a gente vai ver o processo de independência do Brasil, começando com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? A questão de período joanino, período em que o Dom João, né, na época, príncipe regente de Portugal, foge para o Brasil até a independência lá de Dom Pedro, né? Então vamos lá. O período joanino foi o quê? O período em que a família real portuguesa instalou-se no Brasil. Porque eles vieram, estavam fugindo das tropas napoleônicas, né? Isso é dentro do âmbito da Revolução Francesa. Então a gente está falando ainda em um período de Napoleão Bonaparte comandando basicamente toda a Europa. Então, como Dom João não aderiu ao bloqueio continental francês, em grande parte pela pressão inglesa que ameaçava tomar as colônias portuguesas, a opção que chegou para Dom João foi ou encarar Napoleão e perder, ou encarar a Inglaterra e perder, ou fugir para o Brasil e achar um meio termo entre as coisas, né? E aí vem a família real portuguesa fugida para o Brasil. Em 1808, quando eles chegam, a gente vai ter o fim do pacto colonial entre Brasil e Portugal, né? Porque Portugal está lá ocupada pelas tropas francesas e a gente vai ter a abertura dos portos do Brasil a todas as nações aliadas de Portugal. Quem eram os aliados de Portugal? Portugal era aliado da Inglaterra, Portugal era aliado da Inglaterra e Portugal também tinha um terceiro aliado, que era a Inglaterra. Então, Portugal tinha esses três aliados ao seu lado contra as tropas francesas, né? E aí o que a gente vai ter? A assinatura de dois tratados entre o Brasil e os seus aliados, no caso, a Inglaterra. O primeiro é o Tratado de Aliança e Amizade, que vai proibir a Inquisição no Brasil. Lembre que os ingleses eles eram protestantes e a Inquisição atuava no Brasil desde o final do século XVI, 1590 e pouco. Então, qualquer protestante no Brasil seria preso pela Inquisição. Com esse Tratado de Aliança e Amizade, a Inquisição não vai mais atuar no Brasil e o Brasil se compromete com o fim gradual do tráfico negreiro, né, da escravidão. É preciso ter em mente que a Inglaterra já tinha feito a sua revolução industrial e precisava de um mercado para comprar os seus produtos. Escravo não compra nada. Então, para a Inglaterra era mais interessante o fim da escravidão e a transformação desses escravos em trabalhadores assalariados, porque trabalhador assalariado compra os produtos da Inglaterra, né? Então, muito bom para a Inglaterra. Como é que esses negros iam viver? A Inglaterra não estava nem aí. A questão era criar mercado para os seus produtos. E a gente vai ter o Tratado de Comércio e Navegação com tarifas alfandegárias reduzidas para produtos ingleses. Lembrando, tarifa alfandegária é o imposto de importação. Né? É aquele imposto pago na alfândega, a alfândega fica nos portos, hoje também nos aeroportos, né? Basicamente. Então, é um imposto de importação. E ainda vai ter um porto livre de impostos lá em Santa Catarina, né? Quais são as realizações de Dom João uma vez instalada a corte portuguesa no Brasil? Primeiro vai vir um alvará de permissão de produção de manufaturas, né? Lá no Brasil, com a revogação do alvará da mãe dele, que proibia manufaturas no Brasil, né? Só que na prática isso não vai servir de nada, porque os produtos ingleses chegavam tão mais baratos no Brasil que não compensava produzir. Então era economicamente inviável. A gente vai ter a criação de uma academia militar no Brasil, né? A gente vai precisar de tropas no Brasil. O Banco do Brasil, esse mesmo Banco do Brasil que está aqui hoje, vai ser criado por Dom João. Afinal de contas, era preciso regulamentar a emissão de moeda no Brasil. E a gente vai ter uma imprensa régia, então vai ter imprensa no Brasil pela primeira vez. Depois, a gente vai ter uma liberdade de imprensa e aí vão surgir os primeiros jornais impressos no Brasil, livres, né? Vai ter a criação da Biblioteca Real, uma escola de medicina na Bahia e outra no Rio de Janeiro, o Real Teatro e o Jardim Botânico. Observem que
essas coisas, essas construções, essas instituições criadas por Dom João servem à família real, servem ao governo português. Não foi nada pensado em melhorar a situação do Brasil, do povo brasileiro ou até mesmo do povo carioca. A ideia era criar no Rio de Janeiro uma nova Lisboa, onde eles pudessem viver confortavelmente, né? Quais são as consequências sociais da instalação da corte no Brasil? Primeiro que muitos costumes vão ser importados da Europa no Rio de Janeiro, né? Obviamente que vai chegar muita gente com costumes diferentes, gente que era da elite de Portugal, inclusive a corte, né, a família real. Então esses hábitos vão ser imitados no Brasil e replicados paulatinamente, aos poucos, ao longo do território brasileiro. A gente vai ter uma alta do custo de vida, obviamente, né? A família real chega, muitos nobres chegam e eles têm um padrão de vida mais elevado. Isso leva a quê? A uma elevação do custo de vida. Imagine que você mora ali, perto de onde vai ser aquele novo Recife, ali no Cais José Estelita, você mora naquela favelinha. Quando tiverem prontos aqueles prédios carérrimos, 1 milhão, 2 milhões de reais um prédio daquele ali, um apartamento ali, o custo de vida naquela área vai subir. O IPTU vai subir, o preço dos mercados e supermercados vai subir, porque esse riquinho vai comprar lá. E o dono do supermercado vai fazer o preço pensando nesses ricos que podem pagar mais, e o pobre vai se lascar. A gente vai ter um aumento do custo de vida lá. A gente vai ter um crescimento populacional do Rio de Janeiro, obviamente, né? Do nada chegou uma frota de navios cheia de gente fugindo de Portugal. A criação de cargos públicos, até para poder os nobres terem renda, né? Porque eles não faziam nada. Então, o que é que vai ser feito? Eu vou criar um cargo para poder dar um salário para esse nobre inútil, às custas dos impostos do brasileiro, né? Distribuição de títulos nobiliárquicos, então a gente vai ter brasileiros virando nobres, né? Esses títulos eles eram vendidos, então para fazer caixa, a coroa portuguesa vendia título de nobreza e assim conseguiu o apoio dos proprietários rurais brasileiros. Obviamente vai ter um aumento de impostos para poder financiar as despesas da corte, né? Então veja que nada foi pensado para melhorar a vida do brasileiro. Foi tudo pensado para melhorar a vida da corte portuguesa e dos nobres que vieram, né? Aquela nobreza que a gente chama de nobreza parasitária mesmo. Só fazia sugar. Em 1815, com a derrota de Napoleão, vai ser exigido que Dom João volte a Portugal, porque o governo dele não era legítimo, uma vez que ele não estava em terras portuguesas. Dom João não queria voltar, porque lá em Portugal havia um movimento que exigia a criação de uma constituinte, né, de uma constituição para Portugal. Para evitar isso e legitimar o governo dele, o que ele faz? Ele transforma o Brasil de colônia em reino. E aí ele vai ser o primeiro rei do Brasil, Dom João I do Brasil, Dom João VI de Portugal. E aí a gente vai ter a criação do Reino Unido de Portugal e Algarves. Algarves é um territóriozinho lá no sul de Portugal. Dizem que tem praias belíssimas. Não sei se um dia eu vou descobrir, mas enfim, né? Uma vez o Brasil é levado a rei, e Dom João sendo o rei do Brasil, ele também é rei de Portugal e ele também é rei de Algarves. Então, ele estando em qualquer um desses 3 territórios, ele está em uma situação de legitimidade, porque ele está em territórios do seu país, né? E aí ele consegue a legitimação da corte no Brasil, lá no Congresso de Viena, que foi reunido para discutir a situação da Europa após as guerras napoleônicas. Em 1816 vem uma missão artística francesa para o Rio de Janeiro, né? Inclusive o pintor Debré, muitas obras dele estão lá em Brenan, se eu não me engano. Tem um acervozinho lá de Debré. Com relação à política externa, em 1807, Dom João invade a Guiana Francesa, né? Em retaliação à invasão da França de Portugal. Já que ele não pode invadir a França, ele invade a Guiana Francesa. Que não é a mesma coisa, mas é um que nem, né? Que nem se fosse. Na cabeça dele, só, obviamente, né?
Em 1816, Portugal, né, Dom João, no Brasil, vai invadir e anexar a província cisplatina do vice-reinado da Prata, que era da Espanha. Isso porque a rainha de Portugal, Carlota Joaquina, ela era espanhola. Então, meio que a cisplatina veio para o Brasil a título de herança de Carlota Joaquina, né? Em 1828 vai ter a Guerra da Cisplatina e aí ela vai se tornar independente do Brasil e assumir o nome de República Oriental do Uruguai. Então, o Uruguai se torna independente do Brasil. Em 1820, explode a Revolução Liberal do Porto. Os portugueses não aguentavam mais Dom João no Brasil e eles não aguentavam mais um governo absolutista. Então, eles queriam uma Assembleia Constituinte para Portugal ter uma Constituição. Então, Portugal estava em crise econômica e, ainda por cima, quem estava governando Portugal era o inglês, representando Dom João, né? Então, vai ser liderada pela burguesia portuguesa, que vai querer limitar os poderes do rei. E aí, o que a gente vai ter? Os objetivos dela vai ser a volta de Dom João para o Brasil, uma Constituição para Portugal e a recolonização do Brasil, com a volta do monopólio português. Uma vez o monopólio português restituído, o Brasil só poderia comprar e vender de Portugal. Isso seria ótimo para os portugueses, péssimo para o Brasil, né? E aí, em 1821, Dom João volta a Portugal, deixando o filhinho dele, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Aqui a gente tem um retrato, né, de Dom Pedro. E a gente vai para o processo de independência do Brasil. As cortes portuguesas, que era o parlamento, vão tentar recolonizar o Brasil e os brasileiros vão fazer pressão em Dom Pedro para que ele não permita isso. E Dom Pedro vai ficar entre esses dois grupos. E aí ele vai, no fim, levar o Brasil a se tornar independente e um processo conduzido por ele e orquestrado pela mulher dele, né, que era a futura imperatriz Leopoldina, né? Então, em janeiro de 1822 vai ter o Dia do Fico, em que as elites coloniais do Brasil se aproximam-se de Dom Pedro e ele anuncia que vai ficar no Brasil desobedecendo às ordens das cortes portuguesas do parlamento português de voltar para o Brasil. Em maio, vem o decreto do Cúmplice, que aqui é basicamente a declaração de independência. O que é o Cúmplice? Dom Pedro vai dizer que toda lei que vier de Portugal só vale no Brasil se ele disser cumpra-se. Então, na prática, ele está dizendo que quem manda no Brasil sou eu. O Brasil é independente de Portugal. Em junho de 1822, Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte para o Brasil. Então, o Brasil como um reino unido a Portugal, mas como um reino, vai ter uma Assembleia Constituinte. Em agosto, tropas portuguesas no Brasil passam a ser consideradas inimigas do Brasil. E aí, né, quando chega o ultimato de Portugal, acaba-se pela proclamação da independência do Brasil, fortemente recomendada por Dona Leopoldina, né, na época princesa, futura imperatriz do Brasil, que ela é que vai presidir, inclusive, a reunião do Conselho, porque Dom Pedro estava em viagem, voltando de São Paulo para o Rio de Janeiro por terra. Então era uma viagem longa. Essa foto aqui é uma foto bem depois, né? Independência ou Morte, o nome desse quadro, né? É bem posterior e retrata uma idealização, né? Nada disso aconteceu aí não, dessa forma não, tá? A gente vai ter a coroação de Dom Pedro como imperador, Brasil dependente economicamente em relação à Inglaterra, né? A manutenção de todo o sistema político, social e econômico do Brasil. Não vai mudar nada. A diferença é que, em vez de ser Dom João, vai ser o filho dele que vai governar o Brasil, sem essa relação política mais com Portugal. E mais nada. A independência do Brasil vai ter batalhas na Bahia, batalhas, se eu não me engano, no Pará, contra tropas portuguesas que não aceitam a independência, mas de uma forma geral a gente não vai ter grandes guerras como tivemos na independência da América Espanhola, tá certo? Beijo para você.